misericórdia. Vamos dar um bom dia com mais alegria. Bom dia, irmãos. Bom dia. Agora ficou melhor. Com muita alegria daremos início a mais uma escola bíblica dominical. Eu peço a todos aqueles que estão aqui no templo que coloquem-se de pé para iniciarmos com uma oração. Enquanto os irmãos se levantam, eu quero agradecer a todos que nos acompanham através do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Inscreva-se em nosso canal, curta o nosso vídeo, comente, mas também compartilhe com as pessoas que você ama. É muito importante que elas também tenham acesso à palavra do Senhor. Faremos uma oração, após a oração todos poderão sentar e entoaremos um hino. Oremos. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos por mais um dia que se renova. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir retornarmos à tua casa, com a tua proteção, o cuidado, para que, Senhor, aprendemos mais a tua palavra. Que o Senhor esteja, Senhor, nos fortificando espiritualmente e que estejamos, Senhor, prontos para ouvir da tua palavra, aprender da tua palavra, mas praticá-la, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Pai, abençoa o pastor Rafael, que estará com a classe Mensageiros do Reino, mas também, Senhor, todos os professores e professoras que estarão ministrando as suas referidas turmas. Que o Senhor esteja com cada um, os abençoando, dando sabedoria e discernimento na palavra, conforme o que eles estudaram durante a semana. Ó Pai, esteja com aqueles que estão a caminho da tua casa, esteja com cada igreja, das igrejas que pregam verdadeiramente a tua palavra. Que o Senhor esteja, Senhor, nesse momento, abençoando cada pastor na hora de transmitir a tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Convido aqui à frente o grupo de louvor para juntos entoarmos o hino de número 422, Trabalho Cristão. Todos podem sentar. Essa aí não? Tivemos um problema ali na projeção do hino, só um pouquinho. Irmãos, alguém deixou esse celular lá atrás? Não? Daqui a pouco vai estar no LX já, tá? Certeza? Esse celular ficou lá atrás, tá bom? Ah, é do senhor mesmo? Tá vendo? Hino de número 422. Prontamente o que Cristo mandar.
Amém? Eu peço a todos que novamente coloquem-se de pé, aqueles que podem, onde faremos agora a leitura devocional, que encontra-se em Neemias, capítulo 5, leremos dos versículos 14 ao 19. Neemias 5, do 14 ao 19. Eu farei a leitura e peço que todos acompanhem em vossas Bíblias. Aqueles que nos acompanham através do YouTube, confesso que eu não sei se está sendo projetado aí, mas podem acompanhar também, obviamente, em vossas Bíblias. Do 14 ao 19, Neemias 5. Eu farei a leitura, após a leitura eu farei uma oração, e eu vou pedir o auxílio do irmão Jefter com a colheita de dízimos e ofertas. Então eu vou pedir que todos permaneçam de pé para entoarmos um cântico, enquanto o irmão Jefter faz a colheita. Leamos. Durante os 12 anos em que fui governador de Judá, do 20º ano ao 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu, nem meus oficiais cobramos o tributo de alimentação ao qual tínhamos direito. Os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo, exigiam uma porção de alimento e de vinho, além de 40 peças de prata. Até mesmo os oficiais deles se aproveitavam do povo, mas por temor a Deus, não agi dessa maneira. Dediquei-me ao trabalho no muro e não adquiri terras. Exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro. Não pedi nada, embora 150 judeus e oficiais comessem com frequência à minha mesa, além de todos os visitantes de outras terras. Os suprimentos pelos quais eu pagava todos os dias eram um boi, 6 das melhores ovelhas e muitas aves. Além disso, a cada 10 dias precisávamos de uma grande quantidade de vinhos de todo tipo. E, no entanto, não cobrei o tributo de alimentação a que o governador tinha direito, pois o trabalho que o povo realizava já representava uma carga pesada. Lembra-te, ó meu Deus, de tudo que tenho feito por este povo, e abençoa-me por isso. Amém? Oremos. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela porção lida da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que nos permite em fazer a leitura de maneira pública, Senhor. O Senhor continue nos abençoando, nos dando, Senhor, a vontade de meditar na mesma, onde quer que estejamos. E também, Senhor, praticarmos e falarmos do Teu amor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Convido novamente o grupo de louvor para juntos entoarmos o hino de número 304, um vaso de bênção. Enquanto isso, o irmão Jefter passará também fazendo a colheita de dízimos e ofertas. Lembro a todos, aqueles que nos visitam, não sintam-se constrangidos em ofertar, faça seu coração desejar, mas também eu quero só salientar que atrás de cada cadeira tem um QR Code. Esse QR Code é direcionado ao Pix da igreja, então aqueles que quiserem contribuir através do seu dispositivo, atrás da cadeira tem um QR Code do Pix da igreja, tá bom? Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Fazer-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Fazer-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo
submisso para teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção. É mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Fazer-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém. Amém? Podeis sentar. Irmãos, assentados mesmo, eu farei uma oração pelos dízimos e ofertas, tá bom? Oremos. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, novamente em Tua presença, para Te agradecer, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram alçados à Tua casa. Só venha dar sabedoria, Senhor, e discernimento também àqueles que fazem a gestão desses recursos. Cito, Senhor, o presidente da igreja, pastor Rafael, bem como, Senhor, os tesoureiros também. Só esteja dando a eles a sabedoria necessária para conduzir, Senhor, a Tua obra aqui na terra. Te pedimos desde já por todos aqueles que dependem única e exclusivamente dos recursos, Senhor, que vêm de dízimos e ofertas para a manutenção da Tua obra. Só continue os abençoando e os guardando. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu deixarei os avisos antes de passar a palavra ao pastor Rafael. Primeiro aviso é em relação aos missionários, homens e mulheres e também algumas instituições que levam a palavra de Deus onde não podemos ir, mas de maneira voluntária podemos contribuir e também, obviamente, orar. Então, que estejamos sempre em oração e contribuindo para que a obra missionária avance cada vez mais, tá bom? Lembrando a todos, é óbvio que existe sim uma caça aos cristãos, uma perseguição aos cristãos. Então, que estejamos sempre em oração por esses irmãos. Também, projeto Famílias Abençoando Famílias, ali no início, logo na entrada, nós temos um carrinho onde você consegue contribuir com alimentos às famílias que necessitam. Esse final de ano é um momento também importante, onde as coisas dão uma encarecida, então a gente precisa contribuir, que se já está difícil aqueles que têm alguma coisa, né, imagina para aqueles que não têm nada. Então, vamos contribuir, vamos orar por essas famílias, mas de maneira voluntária, óbvio. Você pode contribuir através do Pix da igreja que está sendo projetado e também trazendo o seu alimento e deixando ali no carrinho. Aqueles que tiverem alguma dúvida em relação ao projeto, pode procurar o pastor Rafael ou também a irmã Marlúcia, tá bom? A construção do novo templo, as obras ainda não têm avançado, eu já estava falando que a obra tem avançado, ó. As obras ainda não estão avançando, mas toda a parte burocrática, ela tem sim avançado. Então, já estivemos em um ponto, hoje estamos em outro ponto dessa etapa, então continuemos em oração para que esse trabalho se inicie lá no novo templo e o quanto antes estejamos lá na nossa casa, né? Enquanto isso, aqui está sendo a nossa casa, no templo. Todos esses projetos que eu falei anteriormente requer uma contribuição não obrigatória, novamente reforço, mas tem uma contribuição, tá bom? Então, está sendo projetado também a nossa chave Pix, a chave Pix da igreja, e aqueles que quiserem contribuir, pode procurar também o pastor Rafael. No dia 31/10 haverá o culto da União Feminina, vai acontecer numa sexta-feira, às 19h30. Então, no dia 31/10, vai ter o encontro da União Feminina e a preletora será a irmã Érica Maiara, tá bom? Então, as mulheres aí estejam todas presentes, convidem também familiares e amigas das irmãs para que estejam presentes, que será muito importante esse culto, tá? O chá de fraldas da Lavínia, filhinha do Pablo e da Gleice, no dia 7/11, numa sexta-feira também, às 20 horas.
estejamos todos presentes. É um momento muito importante para a família e a contribuição e presença dos irmãos também se faz necessária, tá bom? Então, no dia 7/11, o chá de fraldas da Lavínia. Congresso de 50 anos da Comunhão Batista Bíblica Estadual, nos dias 14 a 16 de novembro, será lá no auditório da Unopar, e nesse temos uma contribuição onde crianças de 7 a 11 anos contribuem com R$20 na inscrição, e a partir dos 12 anos, R$40. Lembrando que esses valores eles foram minorados em virtude de uma oferta, né, pastor? Uma oferta que o pastor já anunciou de uns irmãos lá dos Estados Unidos, onde vão custear lá a obra, o auditório, tá bom? Então, os valores eles foram minorados para 20 e 40 anos, sendo crianças de 7 a 11 anos nos 20 e a partir dos 12. 40 anos eu falei, né? Alguém falou aqui não sei o que anos, opa. Eu posso fazer isso aqui todo domingo vai ter alguma coisa. Os irmãos que dirigem sabem do que eu estou falando. 7 a 11 anos, R$20, e a partir dos 12 anos, R$40, tá bom? Aos irmãos que concluíram o curso de batismo, no dia 20/11 descerão as águas. Então, será numa quinta-feira, mas fiquem tranquilos que é feriado nacional, às 10 horas lá na Chácara Vilela. Aqueles que já foram lá na Chácara Vilela conhecem bem, já tivemos algumas programações lá da igreja, inclusive acampamentos, tá? Fica ali no final da Rio Madeira, chegando no Parque Ecológico, à esquerda, tá? Então, no dia 20/11, uma quinta-feira, feriado nacional, às 10 horas. Ontem também tivemos o culto de ação de graça, em virtude do noivado do Paulo e da Natália. Aqueles que não puderam vir, lembre-se que ainda podem contribuir com o casal, tá bom? Então, aqueles que tiverem interesse e não pegaram, né, obviamente, porque não vieram o papelzinho onde tem lá o Pix e a chave Pix dos irmãos, tá? Podem continuar, obviamente, orando, mas também aqueles que quiserem contribuir, procurem ou o Paulo ou a Natália para isso, tá? Acredito que eu não tenha mais nenhum aviso. Pastor Rafael está com a palavra. Ainda bem que não tem mais nenhum, né? Senão eu ia errar mais um aqui. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor, amém? Amém? Essa semana eu recebi uma mensagem, estava conversando com uma pessoa que mora em outro estado, e essa pessoa disse assim para mim: pastor, que bênção que é poder ter uma igreja para congregar, pena que onde eu estou não temos. E isso é de partir o coração, porque nós entendemos que nós somos salvos para servir, para adorar e para congregar, amém? E quando eu, pelo menos, ouço um relato desse, entristece a gente. Então eu peço a você, é uma realidade em alguns lugares não ter uma igreja para congregar. Então que Deus, por graça, isso, e misericórdia, ajude essas pessoas a terem um lugar para se reunir como nós aqui, e desfrutar dessa comunhão tão prazerosa uns com os outros, tá bom? Nós vamos, nesse momento, eu convido os professores para irem às suas classes com os alunos, e eu desejo a todos vocês uma abençoada escola bíblica dominical. Alunos, atenção, concentração é fundamental. Então não brinque, não converse, tá bom? Atente para que será ensinado, e que o conteúdo venha fortalecer a sua fé também. Aos que estão conosco aqui, eu quero dizer que nós vamos continuar o nosso estudo sobre política, tá bom?
E aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, é um prazer, uma alegria, uma satisfação tê-los conosco. E aí eu peço, se você ainda não deixou o seu joinha, deixe. É muito importante para o nosso canal, é relevante o conteúdo. Peço a você que compartilhe também com os seus amigos, familiares, para que eles ouçam a palavra do Senhor. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Meus irmãos, nós estamos falando sobre política. E como eu tenho dito, entendo à luz das Escrituras que é um assunto bíblico. O texto base dos nossos estudos é Neemias. Neemias, ele foi governador. E Neemias, ele adotou algumas medidas para governar a cidade onde ele era governador. Então nós entendemos que falar sobre política é fundamental. E aí eu quero só voltar aqui, porque na semana passada nós falamos a respeito de dois assuntos. E aí eu quero brevemente recapitular para a gente iniciar hoje, porque o tema de hoje será esquerda e direita. Eu não sei o quanto você tem conhecimento do assunto. O que eu sei é que é muito simplista chegar para uma pessoa e perguntar: você é de direita ou de esquerda? E as pessoas não sabem nem o que é isso. Em muitos lugares é a mesma coisa de você perguntar: você é calvinista ou arminiano? É muito simplista, a pessoa não sabe nem o que significa isso. Então eu entendo que as informações, elas são necessárias para a gente construir um pensamento e formar a nossa opinião, tá bom? E aí, na semana passada, a gente mostrou que todos nós, todo cidadão, está envolvido direta ou indiretamente com a política. E pelo menos em 4 grupos nós estamos colocados, quer seja nos engajados, nos conscientizados, nos omissos ou nos alienados. Eu posso decidir não votar? Posso. Só que eu vou ter o representante que os outros querem que eu tenha. Então, se eu não votar, alguém votará por mim. Então, se eu não quero que determinado político me represente, mas se você não votar, alguém vai votar nessas pessoas, ok? Então, é importante você votar. Também nós vimos a respeito do Brasil ou do país laico. Falamos sobre a laicidade do Estado. E aí eu trouxe algumas informações, obrigado, Léo, e aí nós definimos o que é um Brasil laico. Brasil laico ou um país laico nada mais é do que existe uma independência, que não pode haver interferência do Estado na religião e nem a religião no Estado. Isso não quer dizer que nós somos proibidos a expressar a nossa fé, a manifestar o que nós cremos, ok? Então, ser laico é que o Brasil, o nosso país, ele não terá uma religião oficial, ok? E aí eu trouxe um caso atual sobre laicidade e trazendo a realidade. Por exemplo, saiu nesse site Guia-me o seguinte: escola proíbe, olha só, escola proíbe aluno de evangelizar colegas no intervalo, entre aspas, violação da liberdade religiosa. Que violação? A que liberdade? E esse caso aconteceu recentemente. Eu trouxe para os irmãos a matéria. Aconteceu lá em Curitiba, no estado do Paraná. Em um momento de intervalo, um aluno cristão reuniu outros colegas para evangelizar. E aí alguém da escola chegou lá e interrompeu. Eu mostrei para vocês, talvez quase ninguém conhecia, esse Instituto Brasileiro. Detalhe, eu uso esse instituto para me informar a respeito de o que é legal e o que é ilegal, ok? Então essa é uma fonte por onde eu me informo. O Instituto Brasileiro de Direito e Religião, na época, ele emitiu um parecer. E no parecer diz o seguinte: acerca da realização de cultos evangélicos nas dependências de escola estadual do Paraná, em espaço público, por iniciativa dos alunos, sem a participação dos funcionários e direção da escola, bem como sem o uso de recursos públicos. Então, o parecer, eu mostrei para vocês, ele contém 20 páginas,
E aí eu resumi, e hoje eu quero só ler um trecho do parecer do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Tal discussão, se referindo ao que aconteceu na escola, lá em Curitiba, tal discussão evidencia a falta de compreensão básica do texto constitucional, deixe-me só mudar aqui, constitucional, e dos conceitos mais rudimentares da filosofia jurídica essencial, uma vez que o direito ao livre exercício da fé é garantido de maneira clara e inequívoca pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Agora escute isso aqui, ó. Os cultos organizados pelos próprios alunos, sem intervenção de professores ou agentes do Estado e seus quaisquer recursos públicos, são expressões legítimas da crença e, como tais, devem ser protegidos. É inadmissível que o conceito de laicidade, cujo objetivo principal é garantir a não interferência do Estado em relação às religiões, seja subvertido para promover sua antirreligiosidade. Em resumo, é uma coisa: eu posso, fundamentado na Constituição Federal, numa escola pública, no Instituto Federal, numa universidade federal, eu posso me reunir com quem quiser, livremente, realizar cultos, cantar louvores, orar e ler a Bíblia. A Constituição Federal nos garante. O que não pode é a participação de servidores e uso de recursos públicos. O Estado não pode financiar eventos dessa natureza, mas todo cristão tem a liberdade garantida pela Constituição de manifestar a sua fé. O que não pode é o Brasil ter uma religião oficial. Então, meus queridos irmãos, você que é aluno, você que estuda em escolas, em Instituto Federal, em universidades, aproveite esse tempo, seja luz e sal lá, reúna com quem quer reunir e fale de Jesus. Não pressione ninguém, não acuse ninguém, não coaja ninguém, mas apenas convide pessoas. Então, se na sua sala há pessoas que compartilham da mesma fé que você pode fazer isso. Detalhe, leve a sua Bíblia para a universidade. A universidade, ela é pública. A universidade não é de quem é de direita e nem de quem é de esquerda. A universidade, ela é pública. A escola, ela é pública. Então, por lei, você e eu temos as garantias de expressar a nossa fé. Ok? Então nós trabalhamos isso na semana passada. E hoje, como eu tenho dito, nós vamos trazer uma definição do que é ser de esquerda e direita. Por que isso? Deixe-me compartilhar primeiro um pensamento para a gente adentrar no assunto. Quando eu estive fazendo a faculdade de filosofia, em uma das aulas, um professor falou algo que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: a educação não é neutra, ela segue um projeto político. Vou repetir a frase. A educação não é neutra, ela segue um projeto político. Exemplo: por que aqui no Brasil os alunos precisam ler obras de um homem chamado Karl Marx? Por quê? Por que nós temos que falar de socialismo e ao mesmo tempo querer combater o capitalismo? Da onde foi que surgiu a ideia de que o empresário é opressor e o empregado é oprimido? De onde foi que veio essa ideia? E aí eu posso falar com propriedade porque eu estudei Karl Marx. E aí a gente vê um marxismo cultural adentrando nas escolas e nas universidades federais. Aí eu lhe pergunto, por que nós estudamos Karl Marx? É porque os políticos que nos representam, eles têm esse viés ideológico. Eles têm um viés socialista. E é por isso. Então, essa frase, a educação não é neutra, ela segue um projeto político, você vai entender uma coisa.
Por que que há muitos pais que, ao invés de colocarem os filhos na escola, faz o uso do estudo em casa, o homeschool? Por isso. Porque tem pais que não concordam. E é um direito dos pais, garantido por lei, fazer isso. Então, há muitas questões que entram para debates, ok? Então, uma delas é a própria educação. Você vê vídeos na internet onde professores estão dizendo que vão perverter ou converter os nossos filhos à homossexualidade. Converter melhor. Por que isso? Quer dizer que você que é pai, você que é mãe, que não concordam com isso, você fica calado ou calada? Isso é omissão. Nós não podemos permitir que os nossos filhos sejam doutrinados na escola. Os filhos devem ser ensinados e não doutrinados. Quem ensina o que é certo, o que é errado para os filhos, quem são? Os pais. E aí, só para você entender, os mais antigos vão lembrar que no passado, antes de começar a aula, não se cantava o hino nacional brasileiro? Você ia para a fila e cantava, ouviram do Ipiranga, Magis Plasma, e cantava. Por que parou? Você lembra que no passado existia uma matéria chamada Educação Moral e Cívica? Eita, isso aqui voltaram lá no passado. Não tinham os estudos sociais? Pergunto eu, por que não tem mais? Alguém sabe? Alguém sabe? Porque os políticos tiraram. Porque a educação não é neutra, a educação segue um projeto político. Por que não tem mais o hasteamento da bandeira, como tinha no passado? Cadê o civismo? Cadê o patriotismo? Quem foi que tirou isso das escolas? Políticos. Inclusive, talvez, alguns que até você e eu tenhamos votado. Percebe? A educação não é neutra, ela segue um projeto político. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam. Ou seja, os políticos que nós votarmos, eles vão seguir a sua ideia, a sua ideologia para a educação, para a saúde, para a segurança, enfim. Quer ver um outro assunto problemático? O armamento. Você é contra ou é a favor? Quem decide isso são os políticos. Você percebe como é que são as coisas? Ou seja, eles decidem o que querem. Eles não perguntam se o povo quer. Na minha visão, o que deveria ser feito era um plebiscito. Porque tem políticos que são eleitos que políticos não entendem nada de lei. Ou você acha que todos os políticos, deputados estaduais, vereadores, senadores, governadores, todos eles entendem de lei? Não. Então faça um plebiscito, faça um referendo, vamos ouvir a opinião pública. Afinal de contas, o poder não emana do povo? O político não é nosso representante? Então que escute o povo, faça um plebiscito. Quem é a favor do armamento? E manda o povo votar. Quem é contra? E manda o povo votar. É simples a coisa, mas não, porque os interesses não é coletivo, o interesse é individual, certo? Então vamos pensar um pouco sobre o que é isso. Você sabe onde surgiu e como surgiu esses dois termos? Alguém sabe? Não, não foi na Rússia. Olha só isso aqui, não foi, meu Marinho, olha isso aqui. Os termos políticos se originaram no século XVIII, durante a Revolução Francesa, e são baseados nos arranjos de assentos da Assembleia Nacional Francesa. Aqueles que se sentaram à esquerda do presidente parlamentar apoiaram a Revolução, se opondo a quem? A monarquia. Elas eram favoráveis a uma mudança radical que iria levar ao fim da monarquia e dar mais poder ao povo. Agora escuta isso aqui, sublinhado ali. Por isso, essa ideologia é relacionada com a luta de quem? Dos trabalhadores. Aqueles que se sentaram à direita apoiaram o antigo regime monarquista. Quanto mais forte a sua oposição à mudança e seu desejo de preservar a sociedade tradicional, mais à direita eles estariam. Então, qual era a pauta? A tradição, a religião institucional e a privatização da economia foram considerados os valores fundamentais da direita. Quem estava a favor dos trabalhadores? A esquerda.
Quem queria continuar defendendo a tradição, a religião institucional, a privatização, eles foram colocados à direita. Então, foi na França, durante a Revolução Francesa, e aqui eu quero compartilhar uma foto da Assembleia Constituinte, na época, reunida no dia 11 de setembro de 1789, e aí foi nessa reunião que surgiu esse termo, esquerda e direita. Quem sabia disso? Percebe? Quase ninguém. Mas eu sei que você já ouviu alguém perguntar, você é de direita ou de esquerda? Mas não sabe nem o que significa, não sabe nem onde começou, o porquê e como surgiu o termo. Você percebe a importância de estudar? Gente, o conhecimento é libertador, amém, igreja? O conhecimento é libertador. Eu preciso estudar para conhecer. E aí, eu trouxe trechos de uma matéria que eu vou já compartilhar, mas olha essa fonte, como é que ela define essa questão do termo direita e esquerda. O site politize.com.br. A Revolução Francesa foi um episódio histórico que deu fim à monarquia absolutista na França, levando à formação de um órgão chamado Assembleia Geral. Dentro dela, formaram-se dois grandes grupos políticos, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos eram compostos pelos sans-culottes, creio que seja essa a pronúncia, nome dado a grupos pertencentes à baixa burguesia, como os artesãos e pequenos proprietários de terra, e defendiam que as mudanças da Revolução fossem ainda mais profundas, por meio da formação de uma república. Então percebem, existiam dois grupos políticos, os jacobinos e os girondinos. O que eles falavam? Os girondinos, por sua vez, eram compostos por membros da alta burguesia, como os comerciantes e banqueiros. Eles acreditavam que as mudanças necessárias já tinham ocorrido com o fim da monarquia absoluta e a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Durante as reuniões, aqueles que se identificavam com as ideias dos jacobinos sentavam-se à esquerda, e os que se identificavam com as ideias dos girondinos à direita. Foi desse modo que a definição de esquerda e direita se formou. Você já tinha ouvido falar nesses dois grupos? Nos jacobinos e nos girondinos? O que significa ser de direita e esquerda? Considerando esses diferentes posicionamentos, podemos dizer, grosso modo, que os de esquerda seriam os revolucionários ou progressistas, e os da direita, os conservadores. Nesse sentido, é importante compreender que uma revolução altera o sistema vigente, como no caso da Revolução Francesa, que deu fim ao antigo regime e abriu caminho para o surgimento do quê? Do liberalismo político no país, bem como o capitalismo. Uma reforma, por outro lado, provoca algumas mudanças, porém, não altera o sistema como um todo. Então, nós temos os dois grupos, esquerda e direita. Tradicionalmente, os de esquerda são os progressistas, os revolucionários. Os de direita, conservadores. Tradicionalmente é assim, fundamentado na própria definição. E aí, uma outra coisa que a gente precisa saber é isso aqui. Por outro lado, um governo de esquerda considera que o Estado deve ser grande e manter um maior número de instituições ou obras públicas em prol da diminuição das diferenças sociais. O quadro a seguir apresenta um resumo das principais diferenças entre um governo de direita e um governo de esquerda. Resumindo, eu vou trazer mais detalhes, mas resumindo é isso aqui. Governo de esquerda, Estado grande. Governo de direita, Estado mínimo. Estado é esquerda, fim das
desigualdades. Direita entende as desigualdades como naturais. Esquerda, a estatização. A direita, a privatização. A esquerda, o progressismo. A direita, o conservadorismo. Trazendo para o Brasil, não sei se você sabe, os Correios estão quebrados. Mais uma vez. E aí sempre tem aquela briga. Privatiza ou não privatiza? Aqui no nosso estado há esse murmúrio, esse barulho também em volta disso, não é? Sobre a saúde pública, não é? A questão do hospital que o João Paulo II faz ou não faz, aquele negócio todo. Aí uns são a favor da privatização, outros não. Então tudo isso é um viés ideológico. Tudo isso tem um princípio político. Se mantém, se o Correio, um exemplo, tá? Se o Correio continua com o Estado, por isso que é a estatização, ou se o Correio é vendido, a privatização. Então tem grupos políticos que são a favor da estatização e tem outros que é a favor da privatização. Ok? É por isso que há essa briga. Às vezes, por exemplo, chega um prefeito ou um governador e diz assim, ó, eu vou privatizar é tudo. Aí diz, não pode, o funcionário público não pode privatizar. Então, passa por esse elemento aqui, ok? Só para você entender. Uma outra coisa, o site Observatório do Terceiro Setor, ele trouxe uma matéria com a seguinte manchete. Política, entenda as principais diferenças entre esquerda e direita. Se eu perguntar para você, quais são as diferenças entre a esquerda e a direita, você sabe pontuar? Capitalismo e socialismo. Será que é só nisso que se resume? Não, tem coisas bem maiores e mais profundas nisso aqui. E aí, esse site, ele traz essa matéria. Talvez fique ruim para você ler, pequeno, mas se você quiser depois eu compartilho com você o slide, ok? Diz assim, ó, de acordo com Elizabeth, eu acredito que a pronúncia seja Balbachevsky, eu creio que seja assim, doutora em ciência política pela Universidade de São Paulo, a USP, os termos esquerda e direita tiveram origem na época de quem? Da Revolução Francesa, como nós acabamos de ver. Aí olha isso aqui, ó. Naquela época, havia na Assembleia Nacional os deputados que se sentavam à direita e uma parte à esquerda. De maneira geral, os deputados de esquerda formaram um grupo que deu origem aos jacobinos e os da direita, um grupo que se deu o nome de girondinos. A doutora Elizabeth, ela completa que os jacobinos tinham ideias consideradas revolucionárias, como eliminar os privilégios do clero e da nobreza, assim como regulamentos que protegiam determinados setores da produção francesa, da população francesa, melhor, entre outras questões. Já os girondinos, de acordo com a especialista, eram mais cautelosos, mas também tinham ideias radicais. Eles defendiam o status quo da sociedade francesa, assim como atividades econômicas sem a intervenção do governo. E aí, olha isso aqui. A sociedade francesa pré-revolução era marcada por um imenso número de pequenos privilégios. Ou seja, era um Estado grande, inefetivo e que arrecadava recursos através de impostos, mas uma grande parte destes recursos era gasta em privilégios mais dos diferentes tipos. Estes privilégios poderiam ser passados hereditariamente. Por exemplo, uma pensão dada pelo governo poderia ser dada para o herdeiro de título nobre até o resto da vida. É mais ou menos assim. O povo banca o luxo dos políticos. Aí você diz, mudou? 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 O que é estranho é que quem antes gritava contra a burguesia, usa o povo para manter os seus luxos. Você percebe como é que são as coisas? E aí, permitam-me compartilhar uma outra informação da doutora aqui. Você tinha situações como uma pessoa, olha isso aqui, ó. Você tinha situações como uma pessoa que havia sido nomeada cabeleireira
da princesa que acabou de nascer. E que, mesmo num cenário em que a princesa morresse antes de completar 2 anos de idade, a pessoa nomeada teria direito de receber uma pensão do governo até sua morte. Era uma sociedade carregada de pequenos e grandes privilégios. Ela explica. Você já pensou? A princesa nasce. Já tem uma pessoa nomeada para ser a cabeleireira dessa neném. Mas por alguma fatalidade essa neném morre antes de completar 5 anos. 2 anos. Aí aquela pessoa que foi nomeada tem pensão vitalícia. Você sabe que os políticos, irmão Fernando, os políticos têm pensão vitalícia? Governadores, presidentes, tem? Quase todos. Vitalícia. Mesmo que eles fiquem só 4 anos no mandato, irmão Fernando. Ficou 4 anos, já recebe uma pensãozinha? Hã? Aqui em Rondônia tentaram acabar? Acabou. Ainda não. Tentaram. E se o irmão Fernando se tornar presidente da República, irmão Fernando, e aí você fica um mandato de 4 anos, e depois o irmão não é reeleito mais, o resto da vida, você percebe? Pensão vitalícia. Ficou 4 anos no poder, pensão vitalícia. Os presidentes da República, o que ficou 1 mandato, 2 mandatos, é pensão vitalícia. Você passa quantos anos para se aposentar? Hã? Percebe? É assim que funciona. É assim que funciona a coisa, certo? E aí, olha isso aqui. Como é que funciona isso hoje em dia? Segundo agora o Paulo Silvino Ribeiro. Paulo Silvino Ribeiro, ele é mestre em Sociologia pela Universidade Estadual Paulista e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele diz o seguinte, é difícil fazer uma distinção hoje em dia. Algumas pessoas podem ter posições progressistas, mas também ser conservadoras, segundo o mestre em Sociologia, ok? Hoje em dia é difícil, segundo ele. Algumas pessoas podem ter posições progressistas, mas também ser conservadoras. Aí, olha isso aqui. Mesmo assim, o professor aponta que existem características que separam as duas ideologias. Enquanto a esquerda entende que a igualdade econômica viria a partir de ações do Estado, como uma possível distribuição de renda, a direita é mais conservadora na estrutura social e econômica e acredita que essa igualdade poderia vir a acontecer através do conceito de meritocracia. A meritocracia não é algo ruim. A questão é que o Brasil já vem de um passado escravocrata e até hoje se mostra um país desigual. Então, nessa lógica, a meritocracia é algo ruim, explica ele. É ruim. É mais ou menos assim. Uma pessoa, um brasileiro, que vem da pobreza, ok? Ele vem da pobreza. Você conhece algum pobre que se tornou classe média? Eu não vou nem dizer que é rico. Algum pobre que se tornou classe média? Você conhece? Quem levanta a mão só para eu ver. Era pobre, assim, bem, mas virou classe média. Essa pessoa virou classe média por quê? Por causa do Estado ou do esforço? Vamos lá. Há um pouco tempo atrás, vocês lembram, quem gosta de futebol, lembra daquele jogador Vinícius Júnior? Ele era do Flamengo, ele é negro e era paupérrimo. Vinícius Júnior, ele hoje recebe um dos maiores salários do futebol mundial. Vinícius Júnior, ele hoje é milionário. Mas aí eu vi algumas pessoas o atacando na internet, dizendo que não, cadê a distribuição de renda, aquela coisa toda. Mas ele está ganhando o dinheiro dele. É mérito? É mérito ou não é? É direito dele. É direito dele. É uma pessoa negra que não teve bolsa, não teve cota de nada, porque no futebol não permite isso, não tem cota porque é negro, não tem, é mérito.
E aí você vê no futebol negros, brancos, pardos, tudo igual. Você percebe como é que são as coisas? Essa tentativa de criar uma narrativa para nos fazer a cabeça. Então, quando você pensa no mérito, é esforço. Quando você pensa no governo bancando, gente, é um atentado à inteligência humana. Deixa eu perguntar para você, você prefere viver às custas de um governo, ganhando ali, sei lá, R$700, R$800, que seja um salário mínimo, e você tendo potencial e capacidade para ganhar 5, 6 ou 10? Você para pensar nisso? Você tem capacidade e potencial, porque Deus te deu capacidade, Deus te deu inteligência, para você ganhar mais. E qual é o problema disso? Aí, você sabe que surgiu um termo fascista? Não tem esse negócio do fascista? Você sabe o que é um fascista? Você sabe o que é um fascismo? O que foi o fascismo? E eu não vou entrar no mérito, porque leva muito tempo, mas aí eu deixo para você, pesquisa o que foi o fascismo, ok? Aí, certa vez, eu ouvi um repórter, sabe de que emissora? Sabe de que emissora? Da Globo, chamando pessoas de direitas de fascistas. Aí, olha isso aqui, ela tentou atrelar a direita tanto ao fascismo quanto ao nazismo. Foi. Hitler não matou um monte de judeus? Aí tem fontes dizendo que Hitler, ele era de direita ou de esquerda? De direita. Agora escute isso aqui. Foi o mestre que falou, tá? O mestre em sociologia. Eu estou só lendo a informação. O mestre em sociologia aponta que o fascismo e o nazismo não são exatamente nem de direita e nem de esquerda, embora se coloquem predominantemente como movimentos conservadores, mostrando uma tendência de direita. Aí como é que eu desconstruo essa narrativa falsa? Vamos lá. No mundo existe um antissemismo. Você sabe o que é isso? Tem pessoas que odeiam os judeus, ok? Tem pessoas que odeiam os judeus. No passado, lá houve o Holocausto, claro que houve, a história está aí para contar. Então o Hitler matou no seu governo 6 milhões de judeus aproximadamente, ok? Então pensa um pouquinho aqui. Será que Hitler, ele era de direita? Quem é que tem ódio de judeus? Quem é de esquerda ou quem é de direita? Eu não preciso me informar na Globo para saber que isso não é mais uma matéria tendenciosa da Globo. Quem odeia, quem persegue, quem mata judeus, não é de direita, é de esquerda. Então, como é que eu defino o Hitler? Um cara louco, um megalomaníaco, independente se ele era de direita ou de esquerda. Então, essa narrativa não cola para quem tem conhecimento. Não tem como dizer que os de direita, que Hitler, melhor, era de direita, se ele matou 6 milhões de judeus. Ok? Vamos avante? Avante? Olhando para a esquerda, como é que a esquerda é definida? Ok? Como ela é definida? Olha só, a definição de esquerda. O que é a esquerda? A ideologia de esquerda defende que o governo deve garantir o quê? O bem das pessoas. Para isso, ele deve ser grande e forte, o Estado, controlando todos os setores da sociedade de ordem moral, cultural, patriótica ou religiosa. Olha só aqui. Para isso, ele deve ser grande e forte, controlando todos os setores da sociedade, de ordem moral, cultural, patriótica ou religiosa. Visa regular as empresas e cobrando impostos. Só para você ter uma ideia. Hoje, o presidente da República é o Luiz Inácio Lula da Silva.
Antes era o Jair Messias Bolsonaro. Eu não sei se você tem um hábito de ouvir discursos dos presidentes. Eu tenho, eu gosto de estudar política, eu gosto. Durante os 4 anos do ex-presidente, eu não o ouvi nenhuma vez falando em regulamentar as mídias sociais. Não ouvi nenhuma vez. Já o atual presidente falou algumas vezes para regular as mídias sociais. Sabe aquela sede de controlar até o que o povo pensa? Foi a mesma coisa na época da vacina para a Covid. Meu irmão, me diga uma coisa, será que um político, Lucas, ele quer o seu bem mais do que você mesmo? Será que um político, ele quer o bem dos nossos filhos mais do que a gente? Por que esse controle em massa? Para que essa obrigação, essa sede de vacinar quem não quer se vacinar? Deixa vacinar quem quer, vacina quem não quer. Não é liberdade, gente? Não, mas aí se você não se vacina, você contamina o outro. Oxi, mas o outro está vacinado? Ô Wanda, você trabalha na saúde, Wanda? Oxi, você não quis se vacinar, eu me vacinei. Oxi, você percebe como a coisa é tão assim, chega ao cúmulo. Peraí, é verdade. Como é que eu não tinha pensado nisso antes? Quem está vacinado não está protegido? Quem não está, não está. A pessoa não quis. Você não quer, é liberdade sua. Mas o governo de esquerda, ele tem essa sede de controlar. Inclusive, na China, se vocês têm acompanhado os noticiários, o governo agora está dizendo o que pode ser transmitido ou não em cultos. Você viu isso? Não? Tem. Estão tentando regulamentar até isso. Ou seja, até o que você fala, até o que o pastor prega. Infelizmente é assim, ok? E aí, uma outra coisa. Se você tem dúvida, eu peço a você, usa um princípio chamado observação. Então você vai usar a sua observação. De que forma? Se você tem dúvida, ou se você acha assim, não, o pastor Rafael está criando a teoria da conspiração. Aí eu peço a você, humildemente, se você tem dúvida do que eu estou falando, ouça um candidato de esquerda falando. Veja o plano de governo do candidato. Veja como funciona os países que têm um regime de esquerda. É simples a coisa, observa. A observação, meus irmãos, é um princípio educacional, é um princípio empírico. Opa, peraí, rapaz, ele falou isso? Falou. Ele disse isso? Disse. Está aqui, ó. Então você usa o quê? A observação, ok? Aí, a gente sai da esquerda e vai para a direita. Como é que a direita, ela é definida? Opa, deixa eu voltar aqui. Como é que a direita é definida? A ideologia defende uma menor participação do governo na sociedade, deixando que o próprio mercado dite suas regras. Ele defende uma maior responsabilidade individual das pessoas e autonomia das empresas, com menores impostos e menor regulamentação. Coloca o patriotismo e os valores religiosos e culturais tradicionais acima de quaisquer projetos de reforma da sociedade. Olha só uma coisa. Se você pegar dados, números do governo anterior, federal, para o atual, em que governo se arrecadou mais impostos? No anterior ou no atual? Meus irmãos, contra dados, contra fatos, não tem argumentos. Não tem como eu argumentar. Se você pegar os números do ex-governo para o atual governo e ver quem mais arrecadou de impostos, você vai ver. Se foi o governo de esquerda ou se foi o governo de direita que tínhamos no poder aqui no Brasil. Certo? Então, analisa. Se você achar que eu estou fazendo a teoria da conspiração, usa o mesmo método da observação. Então você vai ouvir um político, um candidato de direita falando. Ouça os projetos dessa pessoa. Pensa no que ela diz, pensa no que ela defende e veja se é compatível com o que você pensa e o que você defende. E aí eu peço, veja como funciona os países que têm um regime de direita. Vê como está acontecendo lá em El Salvador. Veja como está acontecendo na Argentina.
Veja como está acontecendo nos Estados Unidos. Percebe? Então, observação. Você observa o que fala, mas você também vê o que estão fazendo. Ok? Isso é fundamental. Observação é um princípio educacional. Certo? E aí, olha isso aqui. Direita e esquerda. Um é liberal, o outro é conservador. Essa é a definição. As principais diferenças entre as ideologias de esquerda e direita se centram aqui, ó. Aqui está o cerne da questão. Em torno dos direitos dos indivíduos e do papel do governo. Ou seja, até que ponto eu tenho minha liberdade ou até que ponto o governo impõe alguma coisa a mim. Ok? A esquerda acredita que a sociedade fica melhor quando um governo tem um maior papel, garantindo direitos e promovendo a igualdade entre todos. Por sua vez, as pessoas de direita acreditam que a sociedade progride quando os direitos individuais e as liberdades civis têm prioridade e o poder do governo é minimizado. Então aqui você começa a se identificar, se você é de direita ou de esquerda. O que você prefere? Ter a sua liberdade, ter a sua autonomia, ou que o governo dite tudo o que você pode ou não fazer? É isso, é a definição. É assim que funciona os dois, as duas ideologias. Um pensa mais nos direitos individuais, o outro pensa mais no papel do governo, na intervenção do governo. É assim que a coisa acontece. E aí, um pouco mais de definições. Quais são as prioridades? Do ponto de vista econômico, a diferença entre a esquerda e a direita existe pelas prioridades que são dadas ao enfrentamento de duas necessidades fundamentais da sociedade: fomentar o crescimento econômico e diminuir a desigualdade. Os dois objetivos são importantes, pois ambos interferem diretamente no bem-estar geral da sociedade. Mas esquerda e direita dão prioridades diferentes a essas duas questões. Aqui é a luta. Nós temos que fomentar o crescimento econômico, mas nós temos que diminuir a desigualdade social. Esse tema está sempre em pauta, em evidência, em partidos de esquerda e de direita. Quem é capitalista, vamos pensar na economia. Quem é socialista, em diminuir a desigualdade. É assim que funciona. Mais prático. Olhando para a diferença de esquerda e direita, vou ler rapidamente esse gráfico. Papel do Estado, à esquerda. Estado forte que controla todos os setores da sociedade para atender os interesses coletivos, tá? Essa arte eu peguei, esse gráfico eu peguei do ensinarhistoria.com.br. Governo de direita, papel do Estado. Estado com pequena participação para dar espaço à iniciativa individual. Política econômica, governo de esquerda. Impostos maiores sobre os ricos. Regulamentação das empresas. Estatização dos serviços públicos. Redistribuição de renda. Reforma agrária. Gastos públicos altos para promover o bem-estar social. De direita, redução dos impostos da burocracia, menor regulamentação das empresas, redução dos gastos públicos, privatização dos serviços públicos, promoção do empreendedorismo, liberalismo econômico, capitalismo de livre mercado. Essa é a diferença básica entre as duas. Aí nós temos a questão da saúde, da educação, da política social. Mas olha isso aqui, esse gráfico aqui eu peço a você, atenta para isso aqui. Talvez fique pequeno, você não consiga ver, se tiver dificuldade me peça que eu compartilho com você depois. Em temas econômicos, eu vou só citar um e depois eu vou para o comportamento. Tendências de esquerda em temas econômicos. Governo deve ser o maior responsável por investir para a economia crescer. Empresas privadas devem ser maiores responsáveis por investir. Só para você pensar numa coisa aqui. O governo de esquerda, ele sempre pensa em cobrar impostos dos ricos. Ok? Porque na mentalidade deles, o rico é opressor, o empresário é opressor. Então vamos aumentar os juros, os impostos, ok. Mas eu pergunto a você, Léo, você e o Felipe nessa área é muito mais capacitados que eu. Se o governo cobra o imposto do rico, no fundo, quem é que vai pagar esse imposto? O pobre.
Ou não é? É, porque o governo tributa, ó, o imposto vai aumentar. Ok, o que o rico vai fazer? E você precisa do produto que o rico vende, é você que paga, somos nós que pagamos. Percebe a coisa? Aí a gente fala assim, tá caro. Mas se é necessidade básica, nós vamos fazer o quê? Comprar. O café está barato? Está barato o café? Mas quem toma café todo dia vai comprar o café. Você acha que o empresário vai sofrer lá em cima? Quem sofre é aqui embaixo, gente. No topo da pirâmide vai sempre ruir aqui embaixo. Não tem jeito. É só uma questão de pensar, de lógica. Agora, olha isso aqui. Em temas no comportamento, o que pensa a direita, o que pensa a esquerda. Por exemplo, em relação à religião, esquerda, acreditar em Deus não necessariamente torna uma pessoa melhor. Nisso aqui, em tese, eu concordo. Em tese. Porque não é só acreditar em Deus, é se converter a Cristo. Amém? A diferença não é em acreditar em Deus. A diferença que vai haver na nossa vida é quando nós entregarmos a vida a Jesus. Ok? Já o de direita, acreditar em Deus torna as pessoas melhores. Aí eu até entendo essa questão de melhores nesse aspecto. Talvez moral, social, mas a transformação real, ela vem quando nós nos convertemos a Cristo. Agora, olha isso aqui, a respeito das drogas, governo de esquerda. Uso não deve ser proibido, pois é o usuário que sofre com as consequências. Meus irmãos, minhas irmãs e eu, na infância e adolescência, convivemos com tráfico, com drogas aqui, na rodoviária. Você acha que era só o usuário que sofria? Você imagina um pai e uma mãe irem dormir, quando amanhece, eles pensam em fazer um café quentinho para tomar, quando ela vai ver, cadê a botija de gás? O filho roubou para vender, trocar por droga. A mãe se prepara para passar o uniforme do marido para ir para o trabalho, quando vai pegar o ferro de engomar, cadê o ferro? Será que é só o usuário que sofre? É não. Tanto a família quanto a sociedade. Por quê? Se o usuário não tiver a droga, ele tem a crise de abstinência. Para suprir essa crise, ele vai ter que usar droga. Ele não trabalha, não tem que dar dinheiro para ele, e vai fazer o quê? Roubar. Aí, meus irmãos, não tem como negar uma fala infeliz do presidente da República agora esses dias. Ele disse que o traficante é vítima do usuário. Eu confesso a vocês que quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, isso aqui é inteligência artificial. Eu pensei de coração. Aí eu fui atrás. Todas as fontes provaram e mostraram que o presidente da República do Brasil diz que os traficantes são vítimas dos usuários. É sempre assim, minha irmã. Sempre assim, não foi bem isso que quis dizer. Não foi dessa maneira, foi mal entendido. Mas a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Para mim é fato. Olha uma outra coisa aqui. A respeito da homossexualidade. Esquerda, deve ser aceito por toda a sociedade. Direita, deve ser desencorajado por toda a sociedade. E aqui, meus irmãos, eu quero já caminhar para o fim, para dar um tempo maior para vocês. Olha aí. Olhando para esses símbolos aí. Esses partidos, eles foram registrados no TSE de 2002 a 2022, segundo a Gazeta. Você olhando para esse gráfico, para essas imagens, esses símbolos, esses logotipos aí, você sabe o que é partido de direita e de esquerda? Alguns. O Ivan disse que de vermelho é tudo esquerda, o Ivan falou. Aí tem azul, então aí seguindo o raciocínio do Ivan, vermelho, esquerda, verde,
direita, azul, o centro. Né? Então, atenta para isso aí. Agora, meus irmãos, é uma questão de princípio, tá? Pensa comigo aqui. Alguém uma vez perguntou para mim assim: pastor Rafael, o senhor é de direita ou de esquerda? Aí eu pedi para a pessoa: me defina, por favor, as duas coisas. Ela soube definir? Não, não soube. Vocês lembram daquele rapaz que infelizmente foi morto covardemente nos Estados Unidos com um tiro na garganta? Saiu na Globo um extremista de direita. Extremista de direita. Eu sou assim, quando a Globo fala uma coisa, eu já sei que é o inverso. Isso é brincadeira. Eu fui pesquisar. Porque eu tenho um princípio, meus irmãos, eu nunca bebo de uma única fonte. Eu sempre vou atrás de outras informações. A única fonte que eu bebo, que para mim é irrefutável, é inspirada, é a palavra do Senhor. Para mim, essa aqui é fato. Há provas que comprovam isso, que mostram isso. O que aconteceu? E eu fui pesquisar, fui vendo, e as coisas foram aparecendo. Aquele rapaz, ele discutia sobre alguns temas polêmicos, mas sempre de forma respeitosa. Ele nunca agrediu ninguém, ele nunca atacou ninguém, ele nunca sequer desferiu um soco em alguém. Mas para a Globo, ele era um extremista de direita. E aí, existem pautas que são defendidas pela esquerda, que aí eu sou contra. E eu sou contra não é porque eu sou de direita, é porque eu sou um cristão. E aí eu vou provar para você essa questão. Entenda uma coisa: se eu defendo os princípios bíblicos eternos, é porque eu sou um cristão, não é porque eu sou de direita. Dá para entender isso ou não? Sim ou não? Eu defendo o que eu vou mostrar aqui porque está na Bíblia, é porque eu sou um cristão, não é porque eu sou de direita. Se você perguntar assim: pastor, o senhor concorda com tudo à direita? Não, não concordo, não concordo. Mas princípios bíblicos eu defendo. E aí, meus irmãos, essa pauta aqui é de esquerda. Olha só: orgulho de ser LGBT, orgulho de ser do PCdoB. Até rima, né? Até rima. PCdoB é de esquerda ou de direita? Esquerda. Vamos lá. Vou provar que eu não sou, defendo o que eu defendo porque eu sou cristão. A nossa Bíblia, você crê na Bíblia? Diga amém. A Bíblia que eu leio, que eu estudo, é a mesma que você lê e estuda. Pode mudar a tradução, mas a Bíblia é a mesma. Vamos ler juntos esse texto aqui? No 3? 1, 2, 3. Criou Deus. Está na Bíblia isso aí? Onde? Deus criou o homem e a mulher. Um outro texto, vamos juntos? No 3? 1, 2, 3. Mas Deus os fez. Está na Bíblia isso? Onde? Eu defendo, não é porque eu sou de direita, é porque eu sou um cristão. Eu sou contra o ativismo homossexual. Eu sou contra, ok? Uma outra pauta: aborto legal e gratuito. O partido é o PSTU. Direita ou esquerda? Aborto legal e gratuito, sem restrições. É o slogan, uma campanha que eles fizeram. Saiu na revista, no site da Oeste: carreata de Lula e Boulos tem defesa ao comunismo, ao aborto e à legalização das drogas. Eu estou apenas lendo a manchete, tá? Está aí a fonte da revista Oeste. Saiu essa matéria lá, ok? Uma outra coisa:
Judiciário impulsiona a ascensão do PSOL como protagonista da agenda o quê? PSOL é de esquerda ou de direita? De esquerda. Aí, nenhuma a menos por abortos clandestinos, em defesa da legalização do aborto. Eu não sei se você sabe, no Brasil o aborto é permitido em 3 casos. Em si, em tese, já é permitido: risco de morte da mãe, estupro e quando a criança já tem uma deformação cerebral. Isso. Mas aí, olha isso aqui, ó. PSOL pressiona para que STF garanta aborto até... A matéria está aí, gente, a manchete está aí. PSOL pressiona a STF para liberar o aborto até o 9º mês. E o Barroso, antes de pegar a toga, guardar e sair, votou a favor. O ministro do STF deu só uma canetada lá, eu sou a favor. Antes de pegar a toga, guardar na mala e cair fora, ele votou a favor. Ô, meu irmão, olha isso aqui. É triste a coisa, viu? O PSOL enviou uma petição pedindo a liberação do aborto via assistolia fetal até o 9º mês da gestação. O partido também pediu multa de 50 mil para hospitais que se recusarem a realizar o procedimento. Vamos trabalhar em tese? Imagina que os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os donos dos hospitais particulares são cristãos. Eles dizem, aqui é aborto não. Aí imagina que um médico diga assim, eu não faço aborto, porque quando eu me formei, eu fiz um juramento em favor da vida. Aborto é contra a vida. E aí, minha irmã? E se um médico, uma médica se recusa a fazer um aborto, ou seja, a matar uma criança, a matar um ser humano, é matar. O nome aborto é bonitinho, mas é o assassinato. É matar um indefeso. E aí? Você sabe qual é um dos métodos para matar? Olha lá. O método consiste em injetar substâncias como cloreto de potássio no coração do feto para induzir uma parada cardíaca. Médicos alertam que após 22 semanas já seria possível salvar o bebê em UTI neonatal. Quando a gente pensa no sofrimento dos outros, talvez não atinge tanto a gente. Mas você que é pai, mãe, avô, avó, imagina isso acontecendo com os nossos filhos, com os nossos netos e sobrinhos. Imagina aí. Imagina uma mulher chegando em um hospital, dizendo assim, doutor, meu corpo, minhas regras. Aí o médico vai lá, coloca um cloreto de potássio, introduz no coração do bebê para matá-lo. Imagine sendo seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta, sobrinho ou sobrinha. Sou contra isso aqui. E eu sou contra não é porque eu sou de direita, é porque eu sou cristão. Olha esse texto aqui. Salmo 139, versos 13 ao 16. Tu formaste meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava ainda sendo o quê? Formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro,
Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. E aí, meus irmãos, olha o Salmo 127, versos 3 a 5. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade. Eu sou radicalmente contra o aborto. Eu sou. Não é porque eu sou de direita, não. É porque os meus princípios e valores são fundamentados aqui, ó. Não foi Bolsonaro, não foi Lula que me convenceu a isso, mas foi o Espírito Santo, pelo poder que é na palavra. Para terminar, você já ouviu falar no PCO? É comunista também, é de esquerda esse partido. Você lembra quando teve aqueles ataques lá em Israel? O Partido Brasileiro comemora ataque do Hamas a Israel. Comemorou. Fez festas. Partido de esquerda vende camisetas do Hamas em ato em frente ao consulado de Israel. As pessoas diziam que aquela guerra não ia acabar nunca, né? Do Hamas com Israel. E por que o presidente americano acabou? Você viu saindo na Globo isso? Você viu a Globo ovacionando Donald Trump por aquilo? Alguém viu? Por quê? Quer dizer que eles queriam paz, ok. Mas a paz veio por alguém que é conservadora. Aí não tem ibope isso? Você percebe a coisa? Eu sou a favor de Israel. Eu não sou um antissemita. Nem devo ser. Sabe por quê? Porque a Bíblia que a gente tem, vamos ler juntos esses 3 versículos aí? No 3? A gente lê na ordem, tá? 1, 2, 3. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, Isso está na Bíblia? Onde? E para terminar, um outro texto, vamos lá no 3? 1, 2, 3. Orem pela paz. Está na Bíblia? Salmo capítulo 122, versículos 6 a 9. Eu sou a favor de Israel, não é porque eu sou de direita, não. É porque eu sou um cristão. E os princípios bíblicos que eu carrego, eu fui convencido pelo Espírito Santo. Não foi por político, não. Meus irmãos, políticos passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu quero finalizar desafiando você, cristão, a fundamentar os seus princípios e valores acima da Bíblia. Eu nunca vou atacar ninguém quem pensa diferente de mim, tenha certeza, vou ser sempre respeitoso, mas eu vou sempre me posicionar. Uma vez alguma pessoa disse assim: pastor, mas o senhor não pode falar sobre política? Eu falei: mas por que não? Porque o senhor é um formador de opinião. Eu não devo formar opinião errada.
E agora, formar opinião não é mandar na opinião de alguém, é trazer informações que visam entendimento e conhecimento para que essa pessoa decida. Eu não voto em partido de esquerda, eu não voto. Não é porque eu não gosto do A, do B ou do C, mas é que os princípios que eles defendem são contrários aos que eu defendo. Eu não consigo colocar a política acima dos meus valores e princípios. Eu não consigo. Agora, eu tomo decisões políticas a partir do que eu acredito. Foi a primeira aula que nós tivemos sobre política. Você acha que algum político, ou que alguma autoridade, que algum magistrado não tem crenças? Tem. Todos eles têm suas crenças. O que leva um político a votar a favor do aborto? O que leva um ministro da Suprema Corte a votar a favor do aborto? É interessante que, eu não sei você, mas a minha observação é que quando tem certos assuntos a serem pautados, eu já sei quem vai votar contra e a favor. Eu já sei, isso é brincadeira. O voto já está pronto, só falta declarar, só isso. Então, meus irmãos, entendamos uma coisa. No próximo domingo, eu vou mostrar que a Bíblia fala sobre política, não falta essa aula não. E eu vou mostrar o perfil de um candidato que eu voto. Eu não voto em qualquer candidato. Ah, mas é de direita. E daí? Eu penso em princípios, acima de tudo. Ah, mas ele vai dar educação, saúde, habitação, é obrigação dele. É obrigação dele. Ah, ele vai dar um bolsa disso, um bolsa daquilo, um cota disso, um cota daquilo. É obrigação dele. Para mim tem coisas mais profundas. E aí eu volto para Provérbios 29, 2. Quando um justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio está no poder, o povo sofre ou geme. Percebe? Então eu quero ser governado por um ímpio ou por um justo? A decisão é nossa. E que Deus tenha misericórdia das nossas escolhas e das nossas decisões. Amém? Vamos orar? Convido você a ficar em pé. E aí nós vamos ter um momento para você perguntar, questionar, tirar suas dúvidas. Falar assim, pastor, eu sou contra. Tenha toda a liberdade. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Gratos, felizes pelo assunto que estamos abordando, Pai. Sabemos que as nossas decisões e escolhas aqui na terra passam pelas políticas. Por isso, ó Deus, nos ajuda a escolher corretamente os nossos representantes. Que o Senhor nos dê, ó Deus, um entendimento a respeito daquilo que eles defendem, quer sejam de direita ou de esquerda, mas que nós tenhamos, meu Deus, sempre o conceito de defender o que a Tua palavra defende, Pai. Nós não vamos atacar ninguém, agredir ninguém, mas nós vamos nos posicionar com conhecimento, com sabedoria, em amor e em verdade. Por isso, ó Deus, nos usa, nos capacita, Pai, para defendermos a Tua palavra. Nós oramos, no nome santo de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu vou me despedir dos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Desejo a todos vocês um bom almoço, um bom domingo e até a noite, se Deus nos permitir e Cristo não voltar.